Olá pessoal, eu sou Roberto Romagnani, sócio da Romagnani Advogados Associados. E hoje falarei um pouquinho sobre a rescisão do contrato de trabalho por justa causa, prevista no artigo 482 da CLT. Bom, embora exista uma série de requisitos legais, eles são completamente obscuros na CLT, não está escrito de forma clara. A CLT simplesmente elenca aqueles motivos que são ensejadores de justa causa, mas a experiência nos mostra que muitas vezes é impossível tipificar dentro daquelas opções. Então existe uma lista de 5 elementos básicos que devem ser seguidos, tá? Bom, vamos a elas. O primeiro requisito básico é a impossibilidade de manutenção do contrato de trabalho. O emprego é o bem maior que o empregado tem, e a rescisão dele por justa causa, sem dúvida, é a maior das penalidades que podem ser aplicadas ao empregado. Então, a impossibilidade de manutenção é fundamental. Se houver outra saída que não a demissão do empregado por justa causa, ela deve ser escolhida sem dúvida nenhuma, ok? O segundo requisito básico é a gravidade do fato. O fato tem que ser extremamente grave, ou se não for extremamente grave, ele tem que ser de forma repetida. Vou dar 2 exemplos. Quanto à gravidade do fato, o empregado foi flagrado pelo sistema de segurança subtraindo algo de dentro da empresa. Extremamente grave, embora um pouquinho de cuidado nas acusações de roubo infundadas. Outro aspecto seriam as faltas injustificadas, que embora não seja de gravidade tamanha, mas a continuidade destas faltas, elas levam a uma impossibilidade de manutenção do contrato de trabalho. Então o fato deve ser grave, não é qualquer fato que enseja rescisão de contrato por justa causa. O terceiro requisito são as punições anteriores e pedagógicas. Não adianta nada aplicar uma penalidade de justa causa para o empregado que trabalhe durante alguns anos para a empresa sem ter nenhuma espécie de punição anterior. A lei não prevê punição anterior, a lei não prevê nada disso. O que eu estou falando simplesmente é pela experiência. Aconselho os empresários, antes de aplicar uma penalidade ao empregado por justa causa, que façam penalizações anteriores. Uma advertência verbal, uma advertência por escrito, uma suspensão por 1 dia, uma suspensão por 3 dias e, finalmente, a rescisão por justa causa. A lei prevê sempre a manutenção do emprego. Então, veja bem, essas penalidades anteriores, elas têm por objetivo que o empregado retorne ao bom caminho, que o empregado retorne a trabalhar de forma a contento. E a justa causa, ela é sempre uma exceção. Bom, o penúltimo dos requisitos é o imediatismo. Todas as punições, seja ela advertência, seja ela suspensão, ou seja ela a rescisão por justa causa, elas devem ser aplicadas de forma imediata, sob pena de ser entendido o perdão tácito. Então, o empregado cometeu qualquer tipo de falta grave, tem que ser imediatamente. O empregado faltou na segunda-feira. Na terça, quando ele vier para trabalhar, se for ser aplicada uma punição, aplique logo pela manhã, assim que ele chegar ao trabalho. Não deixe para aplicar a punição 1 semana depois, 2 dias depois, sob pena de ser considerado perdão tácito. Tá? E o último dos requisitos, talvez o mais subjetivo deles, é o da boa-fé. O fato tem que ser imediato e tem que ser grave o suficiente. Não adianta querer imputar ao empregado uma falta grave que não existiu. A gente sabe que muitas vezes a empresa está querendo fazer a rescisão do contrato de trabalho do empregado e ela aproveita um pequeno deslize para querer imputar uma justa causa, para querer imputar uma gravidade que não existiu. Ok? Então, muito cuidado com isso. A Justiça do Trabalho ela é impiedosa nesses procedimentos e eu espero que nenhum problema nenhum de vocês tenham. Ok? Muito obrigado, agradeço pelo vídeo. Não deixe de visitar nossa fanpage no Facebook e não deixe de visitar o nosso site em www.raa.com.br. Muito obrigado.